envolve neste ambiente possam nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Sempre agradecido, sobretudo a Jesus, que permite o nosso reencontro, agradecido à casa, que nos dá a oportunidade do serviço, e tenho que agradecer também aos companheiros da casa, que todo dia estão lá compartilhando nossas sementes diárias. A gente fica tão feliz quando identifica um, identifica outro. Semente diárias, fizemos 5 anos agora, em fevereiro. Estamos na rádio de Rio de Janeiro todos os dias, 2 vezes por dia, sendo que não são as mesmas mensagens que vocês recebem de manhã, são mensagens já mais para trás, e graças a Deus a gente está tendo um retorno muito bacana em termos de divulgação dessa sementinha de positividade. Para quem não conhece Semente Diária, são pequeninas mensagens de positividade de no máximo 30 segundos que nós escrevemos sob inspiração do nosso mentor, transformamos aquilo numa mensagem com voz e alguma imagem contextualizada ao tema e lançamos todos os dias de manhã bem cedinho, com o objetivo de que a pessoa, ao acordar, ela sabe que existe sempre uma nova mensagem, um novo tema, uma nova abordagem, com o objetivo de dar só aquele pontapé inicial das reflexões de positividade. E dali, para ingressar na prece matinal, é um pulo. Aqueles que não conhecem e queiram conhecer, é só no final pegar um papelzinho daquele ali e me dar o primeiro nome só e o número do celular. A partir de amanhã já começa a receber. E na parte da tarde a gente libera sempre uma semente antiga para aproveitar esse material. São 5 anos de semente, graças a Deus até hoje sem um único dia repetir de manhã, sempre uma inédita. Então vamos aproveitar esse material para trás. Batizamos carinhosamente de semente retrô. Então hoje, como foi dito, tema Joana de Ângeles. Aliás, quero compartilhar com vocês uma alegria ultra especial, fazendo agora, nesta noite, 9 noites exatas, às 18 horas da terça-feira retrasada, que Joana apareceu para mim pela primeira vez. Mas não é Joana de Ângeles, não. Joana, minha 4ª neta. Nasceu terça-feira retrasada. Mas quando veio a sugestão dos nomes, né, e tinha lá alguns nomes e tinha Joana, eu falei assim, Joana, mas com 2 N's. Em homenagem à nossa querida Joana de Ângeles. Muito legal. E eu estou me babando, porque está lá em casa direto, então estou me babando. Muito chato, né? Joana de Ângeles, espíritos da grandeza de Joana, Bezerra de Menezes, Eurípides Passadufo, Meimei e tantos outros mais. É sempre bom a gente estar relembrando as suas passagens, que são verdadeiros incentivos a todos nós. Primeiro porque todos esses espíritos passaram nesse estágio evolutivo que nós estamos. Né? Tiveram lá atrás os piores estágios como nós tivemos. E quando nós conhecemos já em estágio avançado detalhes sobre esses espíritos, percebemos que as adversidades realmente existem para todos nós. Não existe filho preferido e predileto que leva à exceção. Então isso nos dá um encorajamento maior para que a gente possa estar no enfrentamento das nossas dificuldades do dia a dia. Seria impossível falar sobre Joana de Ângeles sem a contribuição de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Franco, que tem hoje encarnado, acredito ser o médium mais importante que nós temos, não só no Brasil, como no mundo. Esse estudo ele é baseado na biografia de Divaldo, em diversas declarações do próprio Divaldo, como também num programa efetuado em 1992 pela TV SEI,
que é muito interessante sobre Joana. Então a gente fez todo esse estudo, toda essa coisa, a gente tentar fazer um resumão. Algumas coisas, quem viu o filme Divaldo, vai achar alguma coisa um pouquinho diferente em termos de cronologia, porque para o cinema a gente precisa adaptar tudo dentro daquelas 1h30, 2 horas. Por exemplo, quando a primeira vez que Divaldo teve a comunicação com Joana. Foi na noite do dia 5 de dezembro de 1945, ele estava na casa da família Roriz, hospedado, quando ele de repente viu o espírito, mas não na forma humana, somente com uma luz brilhante, difusa, e que pela primeira vez se comunicou com ele, mente a mente. Ele não conseguia, como era uma comunicação mente a mente, ele não conseguia perceber nenhuma diferença quanto a gênero da voz, se era masculina, se era feminino. E então o espírito, ele se identifica como sendo aquele que veio com a tarefa de acompanhar aquela reencarnação de Divaldo. Divaldo percebeu, sim, que era o mesmo espírito que por muitas vezes, desde criança, ele via aquela luz brilhante e difusa. Então, o espírito se apresenta: venho com a tarefa de acompanhar-te nesta passagem terrena. Teremos juntos um forte trabalho. Enquanto tu seguires o código de Jesus fielmente, podes contar comigo e eu contarei contigo. Divaldo, sendo apresentado ao seu guia, a pergunta que não quis calar: Senhor, qual é o seu nome? E de uma maneira jocosa, o espírito guia responde: chama-me um espírito amigo. Divaldo acatou, mas ficou frustrado. Frustrado porque a grande maioria dos médiuns conhecia por nome o seu mentor espiritual, o seu guia, e não por um pseudônimo, mas ele acatou. No dia a dia, aquilo começou a se tornar um pouco inconveniente para ele, porque as pessoas perguntavam a ele o nome do seu guia, e ele falava um espírito amigo. Não quero saber se ele é amigo, quero saber o nome. E aquilo foi perdurando. 2 anos e meio depois, 1948, Divaldo estava hospedado em casa de Chico Xavier. E entre uma conversa e outra, surge o assunto, e Divaldo: Chico, vou aproveitar e lhe perguntar: você sabe quem é o meu guia espiritual? Chico: sim. E você sabe qual é o nome? Sei, mas não tenho autorização para falar. Mas posso lhe adiantar ser uma entidade veneranda. E Divaldo ficou ali satisfeito com a resposta, mas ainda encafifado por não saber o nome. Vida que segue. Algum tempo adiante, teve uma senhora que ficou no pé de Divaldo o tempo todo, porque ele não revelava o nome, porque não era, quase tirando a paciência de Divaldo, se é que isso é possível. Naquela noite, Divaldo reencontra o seu guia. E ele bota para fora o estresse acumulado com aquela senhora. Olha só, todo mundo sabe, todos os médiuns sabem o nome do seu guia. E eu não sei. O senhor pode me dizer qual é o nome? Qual é o nome? Eu posso saber qual é o nome do meu guia? E o espírito responde: Divaldo, o nome do seu guia é Jesus. Mas esse é guia de todo mundo, eu só tenho uma casquinha. Eu quero saber desse que é meu, só meu. Se fazes tanta questão, chama-me Joana. Joana? A senhora é uma mulher? Mas só Joana? Joana de Ângeles.
venho com a missão coordenada por Francisco de Assis, sob a direção de Jesus. Trabalharemos juntos. Trago comigo uma quantidade imensa de espíritos que são a minha família espiritual. Tenho a missão de arrebanhá-los, e tu me ajudarás. Primeiro pela voz, pela psicofonia, e depois pela escrita, pela psicografia, pois escreverei muito através de suas mãos. E Divaldo diz: por que a senhora não me revelou isso antes? Porque estavas ainda muito imaturo. E nesse momento ela aparece em forma humana pela primeira vez, exatamente assim. O hábito branco, véu azul, sempre, na maior parte das vezes, com as mãos em posição de oferecimento. Aliás, Divaldo relata que nas palestras, quando Joana está presente, no momento das preces, raios de luz saem de suas mãos sobre toda a plateia, intensificando o trabalho que os benfeitores já vão fazendo conosco em toda a reunião pública. Mas, então naquele momento, ela aparece para ele. A senhora é mulher? Quando viveu? E onde? E ela responde: aqui mesmo no Brasil e em Salvador, como Joana Angélica de Jesus. Joana Angélica de Jesus foi uma reencarnação que foi de 1762 a 1822, 60 anos. Ela era a abadesa do convento da Lapa, em Salvador. A abadesa é como se fosse a madre responsável. Eram as ocasiões da independência do Brasil, alguns conflitos. E naquela noite fatídica, soldados portugueses embriagados, eles foram ao convento para forçar a entrada no convento. A característica do convento da Lapa tinha as freiras em clausura e recebiam também ali naquele convento e ficavam em clausura as filhas das famílias mais abastadas que cometiam algum equívoco dentro das normas sociais da época, e para que não manchasse a honra das famílias, elas eram internadas naquele convento. Então, naquela noite, Joana Angélica percebeu que se aqueles soldados portugueses embriagados conseguissem entrar no convento, muito provavelmente violentariam as moças e, por que não, talvez até as irmãs. Então, para ganhar tempo, de modo que as irmãs fugissem com as meninas por uma passagem secreta, ela foi para diante da porta do convento, tentando impedir a soldadesca de entrar. E ali ela fora traspassada por uma baioneta, desencarnando, com todo o seu trabalho de amor em ação. Maiores detalhes sobre Joana, ela foi passando muito espaçadamente para Divaldo, bem espaçadamente. Somente em 1969, Divaldo estava em conferências no México, estava num ciclo de palestra no México, e naquela palestra em si, Joana aparece. Ao final da palestra, ela diz a Divaldo: Divaldo, vá ter com aquele senhor ali, Inácio Domingues Lopes. Ele é membro da minha família espiritual. Peça a ele para te levar a um lugarejo chamado São Miguel de Neplanta. E ele vai com toda vontade te conduzir até lá. Divaldo não entendeu nada da coisa, mas foi falar.
Inácio Domingues era um executivo da Companhia de Petróleo do México e era a pessoa que estava lá incumbida de gravar a palestra, isso. E Divaldo esteve com ele e ele na mesma hora, tá bom, levo vocês lá, não tem nada lá, mas eu levo vocês lá e combinaram para o dia seguinte. Chegando lá, na realidade, só tinha lá os destroços de uma ruína. E quando Divaldo vai até essa ruína, tal, encontra nas ruínas um monumento em homenagem a Soror Juana Inês de la Cruz. Soror é um título semelhante a Irmã de Caridade, tá, em espanhol. Ele parou, quando ele começa a prestar atenção, lendo aquele monumento, ela aparece para ele. Não mais com essa veste, mas com as vestes de uma freira do século XVII no México Antigo. Época em que o México era um vice-reinado, era uma colônia da Espanha, era um vice-reinado da Espanha. E Divaldo fala: irmã, essa também foi você? E ela disse que sim. Poucas coisas foram reveladas da infância de Juana Inês. Foi revelado que ela aprendeu a ler com 6 anos e a partir dali se tornou uma leitora compulsiva. Ao contrário das demais crianças, ela ficava dia e noite na biblioteca do avô, querendo aprender absolutamente sobre tudo, principalmente literatura e gramática. Ela era tão tenaz consigo mesma que quando ela exercitava e que errava, ela tinha já se atribuído uma autopenitência. Todas as vezes que ela estudava algo de literatura e gramática e que errava, ela cortava um dedo do próprio cabelo, pois afirmava que uma cabeça que não consegue se intelectualizar não tem o direito de ser ornamentada por belos cabelos. E assim ela ficou até os 10 anos. Descobriu o que ela queria para a vida dela: estudar, aprender. No entanto, no México de vice-reinado, Juana Inês, ela nasceu em 1648 e desencarnou em 1695, tá, 97 anos incompletos. No vice-reinado, naquela época, as mulheres não tinham direito à escolaridade. Tinha no máximo alguém que tivesse a boa vontade para alfabetizá-la. Não existiam colégios para mulheres, somente aos homens. E ela queria continuar estudando para o resto da vida. Mas a partir dos 10 anos, pré-adolescência, as meninas começavam a ser preparadas para o casamento. A partir de 12 anos já estavam livres ao casamento. Então tinham que aprender os afazeres, as prendas domésticas, para que fosse uma boa esposa. E não era isso que ela queria para ela. Então ela forçou a barra, pedindo que a família a internasse num convento, porque ela queria ser freira, porque lá ela poderia continuar estudando. E eles assim fizeram. Internaram num convento e ali Juana Inês, aos poucos, foi transformando a sua cela, o seu quarto, numa biblioteca. A cela era lotada de livros e todas as horas que ela podia, ela estava estudando, o que fez dela uma mulher extremamente intelectualizada, uma mulher diferente do que se conhecia, e pela intelectualização, uma mulher de uma diplomacia fácil. E nos poucos contatos que teve com a vice-rainha e com o vice-rei, rapidamente conquistou a simpatia deles. Ao mesmo tempo, numa sociedade machista,
ela estava incomodando os seus superiores hierárquicos dentro da estrutura eclesiástica pela sua cultura, pois a cultura dela era muito elevada. E uma pessoa com cultura elevada e que tenha bons princípios, ela quer lutar pelo bem social. E ela começou a lutar, tá, para que fossem criadas escolas para as mulheres. E uma frase que ficou famosa dela, uma frase forte, quando ela disse que nem a tolice pode ser exclusiva das mulheres e nem a inteligência pode ser exclusiva dos homens. E aquilo foi cada vez provocando mais e mais a revolta, o despeito das autoridades eclesiásticas. E foi o arcebispo da cidade do México que determinou a sua clausura, que ela não mais saísse do convento e retirou dela a sua biblioteca. Isso aos 45 anos. Ela não mais poderia sair. Naquela ocasião, o México foi assolado com a pior peste da sua história. Muitas pessoas doentes. E muitas pessoas do próprio convento. E ela Joana começou a dedicar todo o seu dia no tratamento dos enfermos. Pessoas do lado de fora também eram levadas para o convento, para que fossem tratadas. E após 2 anos ali, lidando com a peste, ela mesma contrai a peste e vem a desencarnar aos 47 anos incompletos. Somente 9 anos depois, em 1978, Divaldo estava num ciclo de palestras na Itália e naquele dia estava em Roma. Num dos raros momentos que acontece com Divaldo até hoje, Divaldo ele sempre afirma que é uma pessoa que viaja o mundo o tempo todo, mas a última coisa que ele consegue fazer é turismo, porque sempre com a agenda muito lotada, não dá tempo para nada. Mas num dos raros momentos que isso foi possível, ele foi conhecer o Coliseu Romano, as ruínas do Coliseu Romano. E naquela viagem específica, ele estava sendo acompanhado com Nilson. Nilson era o irmão, o braço direito, tá? O direito e o esquerdo junto de Divaldo. Amigos desde que Divaldo tinha 18 anos e Nilson 21. Então, Nilson trabalhou com Divaldo até desencarnar direto ali na Mansão do Caminho. Desencarnou, salvo engano, 2012. E Nilson, naquela viagem, acompanhou Divaldo. E estavam os dois lá no Coliseu quando Joana aparece para Divaldo e diz: Divaldo, vá até lá, a parte mais alta do Coliseu. E Divaldo foi com Nilson. Chegando lá em cima, ela volta a aparecer para Divaldo, dizendo: Divaldo, tenho aqui memórias lamentáveis. E começa a revelar a Divaldo mais uma das suas passagens terrenas. Há 2000 anos, como está relatado no Evangelho de Lucas, Joana vivia ali em Cafarnaum, quando Cristo estava aqui conosco na carne. Ela era uma mulher de posse, uma mulher de uma classe muito influente. Ela era esposa do intendente, do procurador-geral do rei Herodes, Cusa. Então ela era conhecida como Joana de Cusa. Cusa era um homem, por vezes, violento para com ela, por vezes indiferente para com ela, apesar de todas as regalias que ela tinha, da riqueza de Cusa, do status, isso, ela tinha uma vida vazia. E foi justamente através de uma serva amiga que comentou sobre Jesus que ela foi, escondido, claro, do marido, mas foi querer ouvir aquele galileu que falava sobre o amor.
e se apaixonou pelas palavras de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, a um tal ponto, com tal convicção, que aproximou-se de Jesus, comentando, relatando a sua vida e afirmando que queria abrir mão de tudo para seguir Jesus. E Jesus, naquele momento, lhe deu a primeira grande aula sobre o amor. Joana, é importante valorizar o amor, dádiva do Pai e que todos nós temos que desenvolver. Tens um compromisso assumido para com teu esposo, muito embora a indiferença, a infidelidade e a violência. Mas, ao invés de lhe seguir, ame-o. Ame-o incondicionalmente. Ame-o em todos os sentidos. Não só aquele amor sexo da esposa, mas principalmente o amor indulgência, o amor caridade, o amor perdão, tolerância, paciência. Ame-o de todas as formas. Pois se hoje ele se encontra teu esposo, foi o desejo do Pai que assim o fosse. E ela seguiu à risca o que Jesus lhe disse. Mas continuou, sempre que podia, ela saía e ia ao encontro de Maria de Nazaré, Susana e Magdala. Ela estava sempre ali, buscando auxiliar nos trabalhos caridosos. Ela muito ajudava, inclusive, com os seus recursos. Até que Cusa cai em desgraça com relação a Herodes. Perde sua fortuna e pouco tempo depois desencarna. Joana, sem posses, ela teve que começar a trabalhar. Como era uma mulher educada, uma mulher com cultura, ela arrumou trabalho em casa das famílias mais ricas para que ela pudesse pelo menos sustentar a si e a seus filhos. E passou a, assim, participar em plenitude junto com os seguidores de Jesus. De início, os apóstolos, na sua grande maioria, ficaram de pé atrás, porque ela era a esposa de um intendente de Herodes, uma pessoa tão próxima a Herodes. Mas João, o discípulo amado, João, que veio a ser o João evangelista, foi o primeiro a recebê-la, além de Maria, Susana e Magdala. E João endossou a presença de Joana, logo depois sendo seguido por Pedro e, com o tempo, pelos demais. Retorna Joana falando a Divaldo. E aqui, naquela noite fatídica, em que a insanidade e a crueldade do imperador Nero ordenou que iluminasse Roma com os corpos dos cristãos servindo como tochas humanas. Os cristãos vivos eram amarrados aos postes, lambuzados de resina inflamável e ateava-se fogo, ainda vivo. Muitos ali no Coliseu, e ela, já uma senhora com mais idade, ela e o seu filho mais velho, também capturados e colocados amarrados aos postes. Só o seu filho mais novo, que ainda era mais criança, fora poupado. E ali, naquele momento, onde só se ouvia os gritos por aqueles que já estavam sendo queimados, Joana, toda já untada em resina, o seu filho já untado, e o carrasco na hora de atear fogo, pergunta a ela: livre-se, negue Jesus, estarás liberta. O filho começa a gritar desesperadamente: mãe, por favor, negue Jesus, salve as nossas vidas, negue Jesus. Naquele momento, como narra o espírito Humberto de Campos, ela sente uma mão tocar-lhe ao ombro.
e a voz doce de Jesus dizendo: tenha bom ânimo, eu estou aqui. E ela não negou a Jesus. E o carrasco pergunta a ela: é isso que esse Jesus te ensina? A morrer por ele? Não, muito mais do que isso. Ensina a te amar. Mesmo neste momento, me ensina a te amar. E taca fogo nela e no filho. Naquele momento, Joana revela para Divaldo: o filho mais novo que foi poupado era Divaldo Franco, filho de Joana. E o filho mais velho que foi queimado junto era Nilson, o atual irmão de fé, braço direito de Divaldo Franco. Neste momento, Divaldo conseguiu entender algo que já vinha de muito tempo, pois Nilson vivia dizendo para Divaldo que não conseguia, ele amava Jesus, mas não conseguia amar a Jesus, a Joana, com aquela intensidade que Divaldo sempre falava, amar. Ele amava de uma maneira mais contida, resquício de um trauma de 2000 anos, onde ele, jovem, se sentiu sacrificado por decisão da mãe de não negar Jesus, o que veio a facilitar que Nilson eliminasse esse tipo de trauma. Mas ainda ali, em Roma, Joana sugere a Divaldo que fosse até a cidade de Assis para conhecer o túmulo de Francisco de Assis. Divaldo sabia da ligação dela com Francisco de Assis porque ela revelou que a missão dela e de Divaldo era coordenada por Francisco de Assis e dirigida por Jesus. Então ele foi à cidade de Assis para conhecer o túmulo de Francisco de Assis. Foi lá nos franciscanos e diante do túmulo, quando Divaldo está lá visitando, Joana aparece e começa a proferir uma das mais belas mensagens em homenagem a Francisco de Assis, intitulada O Êmulo de Jesus. Êmulo, que quer dizer o imitador, mas não no sentido pejorativo, e sim no sentido de aquele que segue igualmente os seus exemplos. O êmulo de Jesus, aquele fiel seguidor dos exemplos de Jesus. E Divaldo relata que raras vezes viu Joana de uma forma tão brilhante, tão luminosa, tão linda, quanto naquela hora que ela estava declamando o êmulo de Jesus. Tamanho era o envolvimento amoroso dela naquela declaração. Muito Divaldo teve vontade de conhecer, já que estava tão próximo, o túmulo de Santa Clara, que fora companheira de Francisco de Assis. Pediu auxílio àqueles irmãos, àqueles frades franciscanos, se algum deles podia levá-lo até o convento onde seria o túmulo de Clara. E levaram ele até lá. Chegando ao convento, bateram, até que foram atendidos. A madre que veio atender, e os frades apresentaram Divaldo como sendo um representante cristão de uma outra religião no Brasil e tal, e que era o desejo de conhecer o túmulo de Santa Clara. E ela disse que seria impossível. É impossível. Primeiro que é um convento de clausura, onde as mulheres não têm contato com os homens. Segundo, que era hora de finalizando o almoço e logo em seguida estariam elas na nave do convento, ou seja, na sala grande, que seria a capela, a igreja do convento. Então seria impossível passar por ali sem que houvesse o contato deles. Joana aparece, sussurra algo ao ouvido daquela freira. E a freira muda de ideia e os conduz por uma passagem secreta que era por trás
no altar, onde não haveria contato deles com as freiras. E assim eles chegaram até o túmulo de Clara, que é de vidro, porque Clara está há 700 anos conservada. O corpo não deteriorou, continua lá, toda a beleza de Clara conservada. Naquele momento que Divaldo, ali atônito, surpreso em ver aquele corpo de 700 anos íntegro, Joana aparece à cabeceira. Divaldo olha para Joana, olha para Clara, vê a similaridade nas feições e mentalmente pergunta a Joana: minha irmã, você também foi Clara? E ela só sorriu, anuindo. Divaldo nos mostra que isso é muito comum nos espíritos venerandos. É muito comum eles terem esse pudor para revelar suas vidas passadas, principalmente quando foram personalidades. Eles sempre se poupam muito disso. E ali as conexões se fecharam. A dedicação de Joana a Francisco de Assis. Quem fora que recebeu amorosamente Joana dentre os discípulos? João Evangelista. João Evangelista, que 12 séculos depois reencarnou como Francisco de Assis. Veja como nós vamos viajando, reencarnações seguidas, mantendo aqueles mesmos laços tão importantes. Joana revela para Divaldo que entre Clara que foi de 1194 a 1253, 57 anos, 59 anos, que entre Clara e Juana Inês de la Cruz, teve mais uma reencarnação dela, que também utilizou o nome Joana, mas que até então não revelou nada, nenhum detalhe sobre essa reencarnação. Muito possivelmente para respeitar a privacidade daqueles que conviveram com ela, isso por algum motivo. Então, Divaldo não revela o quê. Mas o curioso, aliás, algumas curiosidades, Divaldo nos traz sobre esse espírito tão venerando, que vem fazendo esse trabalho de amor junto com o Divaldo, a verdadeira coordenação de toda a missão de Divaldo Franco, que não é pequena. Divaldo vem a nos relatar algumas dessas curiosidades. Primeiro, os semblantes parecidos, porque quando pegamos os quadros medievais que retratavam a beleza de Clara de Assis, coloca-se ao lado dos quadros barrocos de Juana Inês de la Cruz e mais recentemente, no Brasil Colônia, os quadros de Joana Angélica de Jesus, existe muita similaridade, não são iguais, não é a mesma foto, mas existe muita similaridade nas aparências, e que ela, sim, majoritariamente, ela se apresenta com as vestes de Joana Angélica de Jesus e com o rosto de Juana Inês de la Cruz, mesmo sendo similares, é aquele que ela mais prefere. Então, Divaldo vem a nos mostrar que isso é muito comum acontecer, porque quanto mais evoluído é o espírito intelectualmente e moralmente, mais facilidade ele tem de participar na formatação do corpo que estará reencarnando, sempre obedecendo os critérios das necessidades pelas quais a missão decorrerá. Então, isso é fácil para um espírito do desenvolvimento de Joana. E quanto aos nomes? Com exceção de Clara, todos, Joana de Cusa, Juana Inês de la Cruz, a outra Joana, que não sabemos os detalhes,
Joana Angélica de Jesus e, como ela gosta de ser chamada, Joana de Ângeles. Quanto aos nomes, Divaldo vem a nos lembrar que, coisa que nós já sabemos, que quando o espírito reencarnante, a partir do momento que já está no ventre, fecha-se uma conexão psíquica muito forte entre mãe e filho e até mesmo o pai, mas mais forte entre mãe e filho. Uma troca, é como se fosse... Raul Teixeira diz que a gravidez é o maior transe mediúnico que se tem conhecimento, que dura é um transe de 9 meses, onde mente a mente estão conectados. Isso vem a explicar o porquê que ao longo de uma vida a pessoa diz: o dia que eu tiver uma filha vai se chamar Maria, se for menino vai se chamar Luiz. Aí tem a filha que se chama Renata, né? Tem um filho que se chama João, né, João? Isso aí. Então, por quê? Porque o espírito, quanto mais desenvolvido, mais ele tem facilidade de influenciar a mente dos pais para o nome que ele quer ser chamado. Aí explica o porquê ela veio sempre Joana, porque por influência dela mesmo na coisa. Uma outra curiosidade é quanto às experiências. Vejam todas essas experiências que nós relatamos aqui, são experiências que foram reencarnação a reencarnação, missão a missão, experiências de total dedicação, prova de dedicação, de amor incondicional a Jesus. Inclusive, não tendo vida fácil, desencarnando, por vezes, de forma violenta, mas que certamente sem sentir toda aquela violência. E que espíritos vão ganhando a experiência tal que passam eles a comandar verdadeiras pleiades, verdadeiras legiões de espíritos nas suas equipes destinados ao serviço no bem. A falange de Bezerra de Menezes, a falange de Joana, de Eurípides e assim tantos outros mais. Divaldo nos mostra que esses espíritos, e não são poucos, certa vez eu li num desses nossos jornais espíritas, que eu não lembro qual deles, que a falange de Bezerra de Menezes contava com algo em torno de 230 mil espíritos, trabalhando sob a coordenação de Bezerra. E que esses espíritos, quando se fazem presentes nos diversos locais, sejam nas casas espíritas, nos hospitais, seja onde for, eles têm a autorização de se apresentarem como tal, como Bezerra de Menezes, ou como Joana, ou como Eurípides, sem que haja nisso nenhuma falsidade ideológica, porque todos estão conectados à mente do benfeitor. É como que uma rede de computadores. Quando a gente vai ali no caixa automática do banco, a gente está acessando o computador, mas estamos acessando ligados ao computador central. Então, quando nós somos atendidos por um representante de Bezerra, de Eurípides, nós estamos sendo atendidos pelo próprio, porque estão 100% conectados. Mostra-nos Divaldo que naqueles casos que são mais graves, mais importantes, eles mesmos fazem questão de estarem presentes. Isso levou Joana a fazer parte daquela grande equipe, a equipe luminosa comandada pelo Espírito Verdade, a equipe que trouxe a codificação, fornecendo todo o material a Allan Kardec para que ele viesse a codificar a doutrina espírita. Joana era um dos espíritos que trazia as mensagens para Allan Kardec, fazendo parte de uma seleta equipe, como São Luís, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Swedenborg, Franklin, Emmanuel e tantos outros mais que utilizaram o pseudônimo. Joana está presente nos livros da codificação. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 7,
existe uma mensagem com o nome, com o título A Paciência, assinado por um espírito amigo, o mesmo nome que se apresentou a Divaldo Franco. Lá no capítulo 18, item 15, uma mensagem intitulada Dar-se-á àquele que mais tem, assinado também por um espírito amigo. Uma outra curiosidade é que Joana raramente aparece a Divaldo nos dias de domingo, pois ela reserva os dias de domingo para ir às esferas superiores, estar com Francisco de Assis. E ali também aproveitando para se refazer dos miasmas da densidade aqui da crosta. Quando Divaldo comentou isso com Chico Xavier, Chico falou assim: mas Emmanuel é igual. Emmanuel também é no domingo. Todos os domingos ele vai às alturas para encontrar com Lívia, aquela que fora sua esposa há 2000 anos, quando ele era o senador Publius Lentus. Lembrando que Lívia era um espírito já tão elevado que nunca mais reencarnou. Continua trabalhando pelo bem, mas nunca mais precisou reencarnar. Joana, como sendo uma das codificadoras, junto a Kardec, ela passou a Divaldo uma sugestão que serve para todos nós. Divaldo, leia pelo menos 30 minutos de Kardec todos os dias, pois o Espiritismo se aprende na limpidez cristalina de Allan Kardec. Divaldo segue à risca até os dias de hoje. É a primeira coisa que ele faz, meia hora de leitura de uma das obras de Allan Kardec. É uma sugestão para todos nós. Se não meia hora, começa com 5 minutos, começa com 10. É quando eu proponho a um amigo, leia o Livro dos Espíritos. Eu geralmente dou de presente e faço o seguinte: olha só leio uma pergunta por dia. Acho difícil você querer parar só em uma. E assim a pessoa, se lê só uma por dia, tá? Vai ficar 3 anos lendo. Vai rapidinho, que a próxima pergunta e a próxima, e a gente vai gostando e a coisa vai indo. Joana revela para Divaldo qual será a sua próxima missão. Já está determinada a sua missão, tá? Vai reencarnar muito em breve para trabalhar no processo, auxiliar no processo da transição planetária, que todos nós estamos aí encarando pela frente, motivo pelo qual nós temos que valorizar ao máximo a oportunidade que nós estamos tendo, para que possamos chegar ao nível mínimo necessário para continuarmos num novo planeta de regeneração. Então, Joana comunica a Divaldo que tão logo ela acabe a sua atual missão, que é ser a guia espiritual de Divaldo. Tomara que demore um pouquinho para Divaldo ficar mais um pouco com a gente, mas que o trabalho já está em andamento, que muitos espíritos já reencarnaram com esta missão, tá? E que continua pela direção de coordenação de Francisco de Assis, a direção de Jesus, e que o próprio Francisco de Assis também vem à Terra, vem à matéria. Finalizamos com uma pergunta muito interessante que Divaldo fez a Joana, quando ele disse: minha irmã, como você consegue escrever tantas mensagens belas e diferentes para o mesmo tema, o amor? E a resposta de Joana: Divaldo, o amor é tão grandioso que nós estamos apenas começando. Joana de Ângeles, que serve de exemplo para todos nós, para que possamos dar o máximo, possamos enfrentar as nossas adversidades, tá?
sempre com esta visão de que todos os anjos que existem nas alturas tiveram as suas asas construídas aqui na crosta. E em prece só temos a agradecer. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com o teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade e amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união, como bons amigos, como bons cristãos. E assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, a espera por nós. Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.